Bom, pessoal, foi todo mundo embora tranquilo na semana passada. Nós descobrimos onde nós estamos quase, né? Bom, então vamos lá. Nós estamos no primeiro capítulo dos Espíritos, trabalhando a escala espírita, né? Então vamos lembrar de novo, escala é uma maneira de a gente medir moralmente, intelectualmente, cada um dos espíritos. Kardec falou, bom, dentro dessa escala, então tem aquele que está lá na frente, tem aquele que está como intermediário, tem aquele que está lá embaixo, não é? Aquele que está começando, dentro de uma escala, de uma medição. Então vamos lá. Eu trouxe para a gente relembrar de novo só como que funciona a escala, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Nós, na terceira ordem ali, os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, os espíritos bons. E a primeira ordem, os espíritos puros. Então nós estamos lá embaixo e a meta de todo espírito é chegar à primeira ordem. Não é? Tá bom? Aí eu fiz o quê? Eu trouxe para nós, só para a gente reler, a 10ª classe, os espíritos impuros. Tá? Para a gente lembrar o que nós falamos na semana passada, tá? Então vamos lá, na questão ou no item 102. 10ª classe, os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral. Senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. E aqui nós caímos na questão para estudar o que é a moral, né? A questão 629, quando nós trouxemos. Alguns povos os arvoram, ou os consideram, né, em divindades maléficas, outros os designam pelo nome de demônios, até nós brincamos, será que nós somos os demônios, né? Maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles animam se mostram propensos a todos os vícios gerados pelas paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, ou seja, porque eles gostam, né? As mais das vezes sem motivo. Então só vamos trazer atenção aqui, ó. Fazem o mal por prazer, porque eles gostam de fazer o mal. Às vezes não tem nem motivo para fazer o mal, mas eles vão porque eles gostam, têm prazer. Então sem motivo. E por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao ópio e à ignomia, a vergonha e a desonra dos atos que eles praticam. Então, tanto faz em que classe social eles se encontram, certo? Nós estudamos na semana passada. E nós acabamos assim, ó, quando nós trouxemos lá nas instruções práticas sobre a manifestação dos espíritos, né, ó, sobre o que era demônio. Aí finalizamos assim, ó,
os espíritos da nona classe seriam os verdadeiros demônios, se este vocabulário não implicasse a ideia de uma natureza perpetuamente má. Então vamos entender, a gente está falando da 10ª classe, aí nós trouxemos um texto falando que por demônios poderíamos pensar que seriam os da 9ª classe. No estudo não anterior, no outro, nós falamos, quando apresentamos as classes, de que Kardec inicialmente havia apresentado 9 classes. E depois ele definiu por mais uma classe, é a 6ª classe. Quando nós trouxemos esse texto, nós estamos falando que a 10ª classe, então a gente considera a 9ª ali como a 10ª classe, poderia ser esses demônios. O que a gente diz que é um espírito, né, classificado como os demônios, maus. Poderíamos pensar nisso, desde que a gente entenda que demônio não é um espírito criado para o mal e que vai ficar mal para sempre. Se há uma escala, nós temos que entender que ele está nessa condição. Então a classe 10 seria o start para a gente começar. A 9ª, a 8ª, a 7ª, certo? Então quando ele falou a 9ª, ele estava falando justamente da classe 10. Porque mais para frente Kardec colocou a 6ª. E se tudo der certo, a gente chega nela hoje e vai entender o porquê. Que antes era 9, ele aumentou mais uma. Tá bom? Então, essa natureza não perpetuamente má, nós vamos entender que todos da escala, todos nós, todos os espíritos, vão progredir e mudar aonde eles estão na escala. Todos. Até foi perguntado. Então, na época de Kardec, até hoje, alguns espíritos já melhoraram, já mudaram de escala, já mudaram? Sim, já. A todo instante nós vamos tendo essa melhora, tá? Então vamos lá. Tudo bem até aqui? Tá. Então no item 103, nós vamos trabalhar a 9ª classe, que Kardec traz como espíritos levianos. Esses espíritos levianos, eles não têm más intenções. Eles não trazem mais aquele prazer pelo mal, o gosto pelo mal. Vamos entender. Inicialmente eu pensei, vamos trabalhar a ideia de levianos? Aí eu falei, acho melhor não. Vamos deixar Kardec trazer para nós o que a gente vai entender como leviano. Tá? Então ele começa assim, ó. São ignorantes. O que é ignorância quando a gente está trabalhando no aspecto espiritual? Sem conhecimento. Mas a gente vai entendendo que, na verdade, nessa escala o que importa é o que moralmente a gente vai já caminhando, né? O quanto moralmente nós evoluímos, intelectualmente, mas moralmente. Então, quando eu penso ignorantes, eu tenho que pensar sem elevação moral, sem conhecimento, tá tudo certo, mas está atrelado diretamente ao estado moral. Então, são ignorantes ou são sem elevação moral. Travessos e refletidos, né, maliciosos. E zombeteiros. Se nós formos pensar em alguém que a gente vai chamar de zombeteiro, é alguém que a todo momento ali quer trazer uma diversão, né, alguma coisa nesse sentido. Metem-se em tudo, então são intrometidos. A tudo respondem. Sabe tudo, né? A tudo responde. Não sabe nada, mas a tudo responde. Ele se acha, né? Então, o que vem na cabeça, ele manda para frente, né? Perguntou alguma coisa, eles falam, né? Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Eles não estão preocupados se é verdade ou é mentira. O negócio deles é falar. Às vezes eles sabem que está errado, mas vou inventar uma coisa aqui, eu vou falar e está tudo bem. Eu nem sei do que eu estou falando. Quando a gente vai no livro dos médiuns, teve uma vez que Kardec perguntou a São Luís, né?
Olha, mas se não tem animal no plano espiritual, por que que quando eu evoco um animal, o animal responde? Está lá no livro dos médiuns. Aí ele fala, evocai uma pedra e a pedra vos responderá. A todo local, a todo instante que você perguntar alguma coisa, tá cheio de espírito doido para responder. Essa é a orientação de São Luís. Então são esse tipo de espírito que vai nos responder. Nós podemos pensar isso na maneira como nós somos encarnados e nós podemos pensar isso no quadro espiritual. Será que quando a gente estiver desencarnado, chegar uma pergunta para a gente vai ficar quietinho, falar, olha, eu não sei, ou nós vamos responder? Ainda mais lá, né? Não sei. Vamos ver. Gostam de causar pequenos desgostos. Então querem brincar com o sentimento. Desculpa, eu não tinha visto, tá? Desculpa a minha ignorância. Imagina. Eu estou aprendendo inglês no Beabá. Estamos. Quando você fala dos espíritos, aqui, todas essas situações, você fala dos espíritos que estão desencarnados ou nós estamos incluídos em toda essa situação? Essa pergunta é muito boa, tá? Não é ruim a pergunta, não. Kardec sempre, então assim, doutrina espírita vai estudar o espírito. Para Kardec trazer, até então, antes da doutrina espírita, imaginava-se apenas os encarnados. Quando morria, condenação eterna. Quando a doutrina espírita vem, Kardec percebe que esse negócio de condenação eterna para o céu, para o inferno, para o purgatório, não era bem essa a realidade. E ele começa a estudar os espíritos desencarnados, e a partir desse estudo, ele começa a trazer a escala espírita. Então, quando ele começa a falar, ele está falando dos espíritos desencarnados. Só tem um detalhe. Ele fala assim, a maneira como a gente desencarna da Terra é a maneira como a gente se porta lá. Ou seja, é para as duas situações. Mas essa tua dúvida é porque a maneira como ele coloca é ele falando do espírito desencarnado, porque o estudo está no espírito desencarnado. Ele coloca. Aí ele tem algumas que ele fala assim, inclusive no encarnado, né, ele traz mas então é assim, quando ele está falando do tipo de espírito, a maneira que a gente se porta aqui é a maneira como a gente se porta lá. Por isso dá para botar a carapuça. Então, muito boa pergunta, mas ele está analisando o desencarnado, tá? Gostam de causar pequenos desgostos, mexe com o sentimento das pessoas, né? E ligeiras alegrias, brincalhões ali, né? Brincadeiras passageiras, ou seja, estou numa reunião mediúnica, muitas vezes vem ali, brinca daqui, brinca de lá, mas se a gente quiser pensar no dia a dia, não tem aquela pessoa que vai daqui e de lá? É nesse sentido que eu fiquei confusa, mas eu vejo aqui também certas coisas. Exatamente. Nós estamos fazendo estudo terça, quarta, quinta, então estou tentando fazer bater uma coisa com outra, tá? E ontem passaram que os espíritos levianos seriam obsessores. E que nós próprios encarnados somos espíritos, podemos ser espíritos obsessores. Tá certo. Os espíritos, vamos pensar assim, ó. Todos os espíritos da terceira ordem, eles podem ser obsessores, em maior grau e em menor grau. Inclusive eu vou trazer um texto sobre obsessão, daqui a pouquinho. Porque o obsessor, ele pode nem saber que ele está fazendo mal. Às vezes a gente vai desencarnar e a gente está tão preocupado com o nosso filho, por exemplo, a gente vai ficar ali, obsediando ele, imaginando fazer o bem. Mas é um processo de obsessão e está fazendo mal. Existem obsessores que fazem a obsessão porque querem o mal. Então se divertem pelo mal da pessoa. Então são aquele da 10ª classe. Então está tudo certo. A terceira ordem é esse nível. Uns mais obsessores, outros menos obsessores. Mas sim, existe isso. Mas ele deu o exemplo que nós encarnados também podemos ser. Podemos. Porque às vezes... Com inveja, Às vezes a gente se coloca numa situação, vou dar o exemplo do filho de novo, tá? Então às vezes a gente quer tomar conta da vida do filho, tudo que ele vai tomar decisão a gente quer impor nosso jeito de ser. Então a gente está, querendo ou não, influenciando. Obsessão nada mais é do que uma influência. Então
Então, todo momento a gente quer impor a nossa influência sobre alguém, pela maneira como a gente se relaciona. Às vezes, alguém desencarnou, a gente está tão apegado a essa pessoa que a gente continua nesse processo obsessivo. Então, a gente costuma dizer muito da obsessão de lá para cá, mas daqui, encarnado para lá, é absurdo o nível de obsessão que a gente tem. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje está falando com uma pessoa e a companhia dele já desencarnou há um tempão, mas ele ainda está naquele processo sofrendo, falando, eu queria que tivesse aqui, eu não aceito, eu queria que tivesse aqui. Imagina como está sentindo essa energia, ou seja, processo obsessivo, de encarnado para desencarnado. Às vezes o desencarnado não quer, já encerrei, não tem mais nada com essa pessoa, mas a pessoa está nesse processo. E tem momentos em que são os dois, simultaneamente, de lá para cá e daqui para lá. Lembra que nós somos um espírito e o que diferencia nós encarnados dos desencarnados é só um corpo físico. A gente percebe menos o processo de obsessão, porque a gente está, né, os sentidos nossos estão meio grosseiros no corpo físico. Eles percebem mais. Mas o que acontece no plano espiritual, acontece aqui também. Agora, e para encarnado, foi o exemplo do filho, por exemplo, também. Tá? Então tem sim, imagina alguém que acordou pensando naquela pessoa e fica o dia inteiro pensando e vai dormir. O quanto de energia, de pensamento, né, que a gente vai emitindo. Então sim, está certo. Tá? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erros por meio de mistificações e de espertezas. Então esses espíritos gostam de querer enganar, passar por uma coisa que não é, quer se colocar como espertos mais do que os outros, né? A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente, então vulgarmente porque quem traz isso, né? A sociedade, né? As pessoas, né? Vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Os diabretes têm os diabos e os diabinhos, ou seja, não é mais naquele nível dos demônios, é os diabretes, menorzinho. Já melhorou, né? Então, quando a gente pensa aqui, ó, ele vai falar dos duendes, né? Dos gnomos, eles estão sempre ligados a essa questão de bagunça, de brincadeira, né? É esse estado que a gente parece que é inofensivo, mas essas brincadeiras sempre traz ali um reflexo mal. Ainda que para eles isso não é uma diversão, mas alguém é prejudicado nisso, né? Os elementares entram e eles não têm consciência. De quem, desculpa? Os elementares. Que elementares? Me ajuda aí. Ah, não, se eles têm consciência disso? Tem consciência disso. Mas para eles, tá tudo certo. Porque eles não enxergam como mal. Eles não vivem no gosto de fazer o mal. Tipo assim, vou fazer isso porque isso é o mal. Não, às vezes faz o mal para se satisfazer na alegria, para ele tá tudo bem. Esse é o ponto. A diferença da 10ª classe. Que aí não, tem consciência e faz o mal pelo gosto do mal. Não vou encaixar a gente aqui, cada um está num cenário. Às vezes a gente está em todos, um pouquinho em cada um. Mas tem coisas que a gente faz e parece que para nós está tudo bem. Para o outro é às vezes uma ofensa. A gente fala uma brincadeira, para nós é só uma brincadeira, mas para o outro... Então a gente também está nesse sentido. Então, consciente daquilo, se eu parar e pensar, puxa vida, eu vou entender que foi o mal, mas eu estou tão no automático que para mim não foi o mal. Então é nesse estado, tá? Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores. Então Kardec está dizendo, olha, eles não possuem liberdade total, não tem uma autonomia total. Os espíritos superiores estão sob eles, mas a gente tem livre-arbítrio. Os espíritos superiores não podem falar assim, não, isso não vai fazer, porque senão eu não sei se você melhorou e qual é o teu estado de espírito, né? Que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, muitas vezes, os espíritos superiores utilizam desses espíritos para fazer como nós fazemos com aqueles que nos ajudam, ou seja, para fazer tarefas simples. Então, esses espíritos da 9ª classe, eles estão como auxiliadores de espíritos superiores.
Vamos devagar que a gente pensa, mas como? Se ele está nessa brincalhão, mas como? Bom, daqui a pouco a gente vai entender. Então, esses espíritos já começam a auxiliar os espíritos superiores a algumas tarefas simples. Vamos imaginar que uma pessoa que faz algo ruim, e eu olho aquela atitude ruim e penso, meu Deus, eu não queria fazer isso não queria ser eu a fazer isso. Ela já está me lembrando daquilo que eu deixei de achar natural. Então, ele estaria já despertando em mim aquele negócio assim, ó, só para lembrar que isso aqui é ruim. Então, já estaria sendo um favor. Mas vamos devagar, a gente vai entender certinho, tá? Pode falar. Você falou agora há pouco, posso perguntar para o espírito de um cachorro e ele vai responder. O cachorro tem espírito. Ele só não tem uma evolução ao ponto de entendimento. O cachorro, ele está naquele processo do princípio inteligente, né? Que é o ezinho minúsculo. Ele não é o espírito que tem inteligência, que consegue pensar num futuro. A gente nunca viu, por exemplo, um cachorro planejar alguma coisa no futuro, está sempre no presente. Então Kardec vai trabalhando essa ideia. Então o animal em si, todo animal, ele é princípio inteligente. Ele só vai virar espírito com E maiúsculo, individualizado, com inteligência, quando ele passa por uma grande transformação e ganha o perispírito, o corpo espiritual, que o animal também não tem o perispírito, tem um outro envolvimento, um outro envoltório, mas que não é perispírito. Então quando a gente falou do animal, quando ele desencarna, esse princípio volta a uma massa, ele não guarda sua individualidade. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o cachorro, aí vem, mas eu acho que esse cachorro é a reencarnação do meu outro cachorro. Não é. Acontece que muitas vezes você tem uma massinha muito bem trabalhada, você ajudou a melhorar essa massinha volta para um lugar mas já evoluído. E aí quando você tem um outro cachorro, é da mesma massinha, então traz as mesmas características, obediências e tudo mais. Aí tem hora que você pega um cachorro que quer comer a casa, você fala assim, essa massinha está aqui ainda, não foi elaborada. Né? Então eles falam isso. Então por isso que na erraticidade, ou seja, no plano que a gente está antes de encarnar, os animais não vivem esse processo. Tá? Não vivem. Entendeu? Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que serve é por vezes espirituosa e faceta. Né? Então às vezes tem humor, é leve, engraçado, mas quase sempre sem profundidade. Então a gente vai conversar com esse tipo de espírito, ele vai falar daqui, vai falar de lá, mas quando você espreme mesmo ali, não tem nada, profundidade nenhuma. Só que a gente às vezes não percebe. Uma conversa tão boa, tão gostosa, e a gente vai sendo levado, porque eles têm a malícia, eles querem passar disfarçado, né? Então é esse cuidado. A profundidade aqui é sem valor moral. Então às vezes eu posso conversar com alguém e ficar lá horas. Aí eu falo assim, o que você falou de construtivo? O que de moral saiu? Nada. É mais ou menos assim, tá? Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas. Então eles estão buscando achar os erros humanos, né? Dos espíritos. Comentando-os em traços mordazes e satíricos. Então sempre tem uma certa ironia, sempre tem ali uma provocaçãozinha. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade, né? Então, se tomam nomes supostos, então muitas vezes eles se apresentam com nomes de outras pessoas, mas é por malícia, não por maldade, como é colocado aqui, né? Então a gente percebe que quando a gente olha superficialmente, parece que mas que mal faz esse espírito? Nenhum parece. Mas quando a gente vê um contexto geral, às vezes ele está arrastando uma multidão sem que a multidão perceba. É diferente do 10ª classe, porque a gente está vendo o que ele está fazendo. É pelo mal mesmo, é por ódio. Esse aqui não. Ele vai levando, a gente não percebe. Tá? Aqui eu vejo essa situação na vida real, assim, né? Para entender, que são aquelas pessoas que numa reunião começam assim, eu interromper toda hora. Brincadeira. Mas sabe, começa a tirar saco daquilo que foi falado, leva tudo para uma brincadeira. Do erro que um fez. Né? Quando a situação é séria. Eu imagino isso
É isso aí. Exatamente. Leva a vida meio como um estado leviano da coisa mesmo, né? Não leva nada a sério, né? É isso aí. Não se compromete com nada, né? Não se compromete com nada. É. Vamos avançando? Eu não sei vocês. Eu me achei em muita coisa da nona. Não achei em tudo. Pode ser que eu estou cego, mas eu não me achei 100%. Mas muito eu me achei. Certo? Então vamos subir um degrauzinho. A 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Muitos encarnados estão nessa classe. Muitos. Né? Dispõe de conhecimento bastante amplo, ou seja, possui um certo grau de conhecimento. Porém, creem saber mais do que realmente sabem. Então, eles acham que sabem muito, eles até sabem um pouquinho a mais, mas imaginam saber muito a mais. Aqui já começa a entrar o orgulho se a gente parar para pensar nisso, né? Creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, ou seja, se a gente pegar a classe 9ª e a classe 10ª, eles já avançaram um pouquinho, já deixaram algumas coisas para trás, então tiveram um certo avanço. Lembra que eu disse? A gente olha para a escada de baixo, para o degrau de baixo, mas foram anos e anos, encarnações e encarnações, para a gente sair da 10ª e para a 9ª. Para deixar algum vício para trás. Então eles tiveram, classe 8 tem um mérito já, porque já avançou um pouquinho mais, né? Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade. Então a gente vê aquela conversa, parece uma autoridade, parece um espírito já evoluído, porque a maneira como eles se colocam, o que eles trazem, o nível de fala, você fala, esse espírito é evoluído. Porque parece uma autoridade falando. E o que a gente mais tem são pessoas dentro da doutrina se portando com essa autoridade sem ter. São os pseudo-sábios, né? Então, tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Então eles vão enganando as pessoas, fingindo ter um conhecimento além do que têm e fingindo ter uma luz maior do que eles têm. A gente fala de evolução, a gente fala que é um espírito de luz. Então muitos espíritos se apresentam como se tivesse uma luz radiante e vai enganando a gente. Então qual é a estratégia? É realmente eu me colocar como tendo muita luz, muita evolução, porque aí então ninguém vai questionar, certo? Mas em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos, ou seja, dos vícios intelectuais e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Esses espíritos aí desencarnados, eles trazem os vícios do mundo, os destaques do mundo, e quando numa reunião mediúnica, quando num diálogo mediúnico, eles vão trazendo isso, ou seja, eles não se desvincularam disso, ainda estão apegados às questões que viveram na Terra. Lembra que nós falamos que a gente desencarna, a passagem é um pouco mais difícil quanto mais apegados às coisas materiais, a títulos, posições e tudo. Então eles se colocam nisso, ao invés de falar assim, não, eu não conheço, não, eu me coloco como sabendo muito. Tá? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Eles falam algumas verdades, mas eles misturam com mentiras, vindas do que eles imaginam conhecer. Tem muitas coisas que a gente imagina ser verdade, depois a gente vai estudando, vai vendo as coisas como são, e a gente fala, meu Deus, eu ensinei fulano errado, agora é assim. Né? Através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação
de que ainda não puderam despir-se. Então vamos lá. A presunção. Eu me julgo muito bom. O orgulho. Eu trago uma vaidade em excesso. O ciúme. O desejo de posse. O desejo para mim. Ou seja, eu quero ser exclusivo. Se eu me mostrar com conhecimento, eu passo a ser exclusivo daquele grupo. E a obstinação. Então, está apegado excessivamente à ideia que ele está trazendo. Mesmo quando a gente vai falar, olha, dá uma olhada aqui, porque parece que tem alguma coisa equivocada, não. Então, às vezes a gente questiona, fala assim, olha, eu não entendi isso aqui, explica, porque parece que está escrito diferente. Não, é isso e acabou. Espírito pseudo sábio. Estou apegado à minha ideia, eu não aceito outra. Não precisa nem trazer texto, porque é a minha que vale. Tá? Essa situação, principalmente dessa parte aqui, numa sessão de grupo, a pessoa que está comandando tem que estar bem ciente dessa situação. Muito. E é aí a dificuldade. Porque eles vão tentando trazer, a gente vê isso, imagina aquela pessoa que se porta como sendo uma coisa na vida, o encarnado, e a gente acha que ele é aquilo. Então aí tem horas que a gente vê, tá estranha essa atitude, a gente começa a se decepcionar, mas porque a gente já criou uma ideia, né? Então é isso mesmo, a dificuldade de interpretar isso, por isso Kardec sempre diz, receber uma comunicação, tá tudo bem, guarda ela na gavetinha, né? E vamos esperar vir outra. Enquanto não confirmou, deixa o Espírito falar, porque ele vai cair. O duro é essa paciência de esperar, né? Então a gente já quer olhar, a gente é sábio, a gente não é nem pseudo, né? A gente é sábio demais, então o Espírito falou, eu já sei que ele é de luz. Aí estamos nós, os dois pseudo ali, se enganando, né? Mas eles colocam assim, ó, de que ainda não puderam despir-se. Ainda não. Se não é uma escada, uma escala, uma hora a gente vai abandonar isso. Uma hora a gente vai falar assim, eu vou ter que descer desse meu orgulho. Eu vou ter que deixar para trás. Eu preciso falar, olha, eu não sei. Quando a gente começa a estudar, vamos falar de Livro dos Espíritos, porque comigo também foi isso. Eu estou me colocando junto com vocês nisso. A gente imagina que a gente conhece. Aí a gente começa a refletir, começa a aprofundar um pouquinho mais, fala, caramba, ou eu aceito que eu não sabia, e eu vou precisar agora aprender, ou eu finjo que eu sei e não vou estudar. Então a gente está aqui, fica mexendo com conceitos nossos o tempo todo, porque a gente achava que sabia. Então a gente não sabia, só que a gente está aceitando novos conceitos, novas ideias. Então a gente não está tão enraizado nisso, certo? Mas ainda estamos, mas já estamos deixando, é o que eu coloco, ainda não puderam despir-se. Tá? Então a gente não conseguiu ainda estar puro nisso, livre disso, né? E aí pode ser que um espírito nessa oitava classe volte a encarnar. Sim. Para tentar melhorar todos esses gaps. Até a primeira ordem nós vamos encarnar sempre. Até ir ajustando e subindo, ajustando e subindo. Pode ser que eu tenha um despertar estando desencarnado ou encarnado. E começa a querer se desvencilhar. Só que a gente não pode acreditar num despir-se, né, desses vícios de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Porque isso está ainda muito enraizado no nosso ser. Tem que alterar muitos pensamentos. Então aquela ideia assim, bom, para mim tal coisa é ser bom. Quando a gente está numa escala, numa segunda ordem, aquilo que eu achava ser bom já não é tão bom. O bom já é de outra forma. Então a gente vai devagarzinho descobrindo. É isso aí, tá? Então eu trouxe para nós lá do Livro dos Médiuns, sobre obsessão. Tá? Então, o Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, lá no capítulo 23, da obsessão, causa da obsessão, o item 246. Há espíritos obsessores sem maldade, então eles não estão na escala 10, certo? Na classe 10.
que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Muitos acham que sabem o que está fazendo. Eu dei o exemplo de uma mãe, por exemplo. Ela acha que ela sabe o que ela está fazendo, cuidando, querendo cuidar do filho. Ela acha que ela sabe. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, sobre a economia social, sobre a moral, sobre a religião, sobre a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Então a gente vai encontrar espíritos que têm os sistemas particulares deles, têm as ideias próprias deles, e eles vão querer impor essas ideias. O que eu acho sobre filosofia? Isso. Então não é o que é o que ele acha. Sobre questão social, sobre religião, sobre todos os aspectos. Então nós estamos trabalhando a ideia de um pilar da doutrina espírita. Aquilo que Kardec colocou. Então ele está falando, olha, vai ter espíritos que vai querer impor a sua ideia. Não foi um, nem dois, nem três, por exemplo, padre que veio na época querer questionar sobre imortalidade da alma, por exemplo. Querendo trazer todo um sistema, levar uma multidão para aquele ponto. Então a gente tem que tomar um cuidado. É o que ele está colocando para nós aqui. Ó. Muitos querem ter o sistema próprio. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam a fim de os impedir de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas nada lhe custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então esse tipo de espírito vai encontrar médiuns que têm crédito, que eu não vou questionar, mas ao mesmo tempo médiuns que moralmente eles não são tão fortes e eles aceitam qualquer tipo de imposição. Então nós tivemos recentemente, faz alguns anos, um grupo em Matão, em que um médium recebeu o Livro dos Espíritos 2, só ele. E todo mundo assinou. Todos os profetas, mas só ele recebeu. Fechadinho, num grupo. E se você for lá falar, fala, não, tudo que eu recebi aqui foi conselho bom. Quer dizer, tá tudo certo. Né? Tanto que chama a obra inacabada. Porque o Livro do Espírito não foi acabado, ele está dando sequência. Ele sozinho lá. Né? Começa, é o processo de fascinação, começa da obsessão, eles vão aprofundando. Então ele fala assim, né, ó, são os mais perigosos porque os sofismas nada lhe custam. Né? Então eles vão trazendo argumentos que parecem lógicos. Eles vão falando, traz ideia daqui, ideia de lá, daqui, né? E aí você fala, bom, é verdade, porque é o que ele está falando, olha o raciocínio que ele tem, olha... Mas se você pega separado, então por isso que a gente aprende a estudar pedaço por pedaço. Será que o que ele falou nesse pedacinho está ligado com o que falou lá? Então a gente pega assim, né? A gente poderia pensar, olha que loucura, a gente fala que o amor é cego, certo? Tudo bem? O amor é cego. Não? A gente ouve falar sobre isso. Aí a gente fala assim, mas Deus é amor. Logo, Deus é cego. Tá tudo certo, Deus é cego, vamos tocar. Se eu consigo trazer, né, de uma lógica muito assim, você fala, verdade, Deus é cego, hein? Porque, eu estou aqui sofrendo, ele não está nem vendo. Ele é cego. Deus é cego. Então, dependendo da maneira como a gente vai colocando, é isso que acontece. Por isso tem que tomar um cuidado danado. Porque eles vão implantando os sistemas deles e a gente vai tomando como verdade, né? Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escapuliram em se adornarem com um daqueles diante das quais todos se inclinam e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Então ele se apresenta com os nomes mais elevados possíveis, porque eles vão tentar se colocar naquela posição
E tem gente que fala, recebemos Jesus. Gente, isso acontece muito, não é pouco não. Recebemos Jesus Cristo. Ele veio conversar com a gente. A gente, um grupo tão, né, capacitado assim, né? Ele veio conversar com a gente. Abandonou tudo que ele estava fazendo para vir falar com a gente. É o orgulho do médium também. O orgulho do médium. O médium fraco, né? Moralmente. Uns se apresentam como Virgem Maria, outros com nome de santos, com nome de mentores, com nomes de diversos, né? É esse tipo de espírito, tá? Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, grandiosa, eloquente, né? Mas pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheadas das retumbantes palavras caridade e moral. Então, sempre vai ser palavras bem complicadas, muito técnica, que ninguém entende, então ninguém vai nem tentar questionar, porque não entendi nada, o que eu vou falar o que para ele? E no final ele coloca moral e caridade. Aí eu aceito tudo em nome da moral e da caridade. Por isso que hoje a gente entende caridade apenas com a doação de materiais. Porque caridade não é a doação material apenas. Aliás, é o inverso. É a menor parte a caridade material. A moral é muito maior. Kardec trabalha isso, inclusive. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem acima de tudo é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Então eles usam o nome da moral para poder emplacar qualquer ideia. Qualquer ideia. Tá? Na verdade, eles são bem perigosos, né? Muito perigosos, porque porque eles já têm um certo conhecimento acima. Então eles conseguem enganar a gente muito bem, né? Porque a gente tem pouco conhecimento. Por isso que a gente precisa estudar muito para tentar derrubar isso. Às vezes a gente está numa reunião mediúnica e a gente vê o grupo inteiro indo para o lado daquilo. E às vezes você fala, não estou falando nada daqui assim, né? Mas no geral. Aí você fala assim, pessoal, vamos analisar isso aqui. Não, falaram lá, ó, falaram de amor, falou de caridade, precisa aumentar isso, precisa fazer aquilo. Calma, vamos ver o que está por trás. Pega a mensagem inteira, vamos analisar, vamos ver se condiz com o que foi trazido. Então é muito complicado. E isso a gente vai trazer também para os encarnados. Porque eu posso parecer ser uma pessoa muito evoluída, uma pessoa destinada ao bem. E aí eu vou tentando impor o que eu penso, não o que é. E aí você fala, não, mas o Leonardo, olha lá, né, um exemplo daqui, um exemplo dali, e eu vou tentando me passar por isso. E aí ele coloca, olha, ele nunca vai te dar um conselho mau. Porque se ele der um conselho mau, ele sabe que você vai repelir. Então ele vai sempre te levando nos conselhos bons, mas inserindo no meio dos conselhos bons o que ele quer que você faça. É complicado, né? Subiu uma classe. Ficou difícil já, não ficou, gente? Ficou, né? Espíritos neutros. É a 7ª classe. Eu acho que aqui é a maioria. Lá na outra, né, nós tínhamos muitos encarnados. A pseudo-sábios. Aqui eu acho que é a grande maioria. Mas lembra que a gente não está 100% aqui. Tá trazendo coisas de baixo ainda. Mas a nossa essência está mais concentrada aqui. Tá? Em espíritos neutros. Neutro, né? Nem positivo, nem negativo, né? Então vamos lá. Nem bastante bons para fazerem o bem,
nem bastante mal para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro. Então ele não tem um impulso, ele não está dedicado nem para o bem e nem para o mal. E se a gente quiser pensar, ele pode inclusive estar oscilando, né? Ora no bem, ora no mal. Vai depender das oportunidades. Helena, perfeito. Se é pela oportunidade, vai depender do interesse pessoal que a gente tem naquela situação. Se é o interesse pessoal, na verdade, chama o quê? Egoísmo. Então, dependendo do estado do egoísmo nosso, a gente vai fazer o bem ou o mal, né? Depende do que vai sobrar pra gente. O neutro é isso, ó. E não ultrapassam as condições comuns da humanidade. Estão preocupados apenas com os interesses comuns da humanidade, os interesses comuns materiais. Quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Então eles são tão diferentes em relação ao ponto de vista, tanto moral quanto intelectual, né? É o que é a média da humanidade, preocupado nas questões materiais, preocupação com o mundo. Hoje me mandaram inclusive um vídeo, eu esqueci o nome da moça, estava falando muito sobre a questão materialista, né? E aí diz assim, aonde está Deus? No meio ou no final do que a gente escolhe? Então, às vezes, a gente quer Deus no meio para chegar no nosso destino material. Então, eu só quero Deus para conseguir alcançar no mundo material o que eu desejo. Ou Deus está no final. Eu quero as coisas materiais para poder ser um impulso para poder Deus estar no fim, ou seja, no objetivo de tudo que eu faço. Então, precisa entender muito bem onde a gente está nesse processo, né? Onde a gente está colocando Deus, no meio ou no final, né? Como objetivo. Apegam-se às coisas desse mundo. Tem um vínculo muito forte com as questões do mundo material, aos prazeres materiais, né? De cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Quando desencarnado, eles vão sentir prazer das coisas grosseiras do mundo. Enquanto encarnado, a gente vai vivendo as coisas grosseiras do mundo, as paixões grosseiras do mundo. A gente poderia pensar, se ele é neutro, se eu coloco uma água para esquentar, ela não está gelada e nem quente. Ela está o quê? Se ela está neutra, ela está o quê nesse processo? Morna. Então a gente poderia dizer que esses tipos de espíritos são espíritos mornos, que não têm firmeza espiritual para definir o lado que quer. Bananeira, está em cima do muro, dependendo de onde soprar, vai. Lembra que nós falamos que escala espírita não foi a partir da doutrina espírita que ela surge, é que a gente não entendia aquilo que Jesus já tinha trazido. Porque se a gente vai entender espíritos que estão na condição morna, lá no Apocalipse já falava. Jesus falou, justamente através de João, quando foi escrever o Apocalipse, sobre os mornos, sobre aqueles que não escolheram um lado. Então vamos ver. Lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, ó, Jesus, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Jesus está falando para a gente, não foi vocês, é você. Quem está lendo, né? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Seria muito melhor você entender o que você é. Ou se você vai se entregar por bem, ou se você vai continuar sendo mal. Porque quando você está em cima do muro, você não sabe o que você quer. Aquela ideia de que eu faço o bem, não, você não faz. Então seria melhor que se você realmente definisse. Se você quer estar do lado quente ou do lado frio. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus falava eram os ensinamentos, eram as leis de Deus. Então se você está morno, você é desconsiderado do sentido moral, da questão da lei divina. Eu não posso te considerar como sendo alguém que está destinado ao bem,
Você ainda não chegou a esse estado. Então, se a gente está na classe 7, nós precisamos definir. Se a gente realmente quer dar um passinho para estar já destinado ao bem, ou se nós vamos se entregando ainda ao mal. Tá? Então, lá na questão 642, quando Kardec vai trabalhar sobre o bem e o mal, ele traz essa questão. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, então, para agradar a Deus, ou seja, para cumprir a lei de Deus e para assegurar a nossa posição futura, ou seja, quando desencarnar, que eu vou estar num estado bom, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então nós falamos disso numa outra oportunidade, agora estamos trazendo as respostas na íntegra certinho. Então, basta eu não fazer o mal? Não basta. Preciso fazer o bem no limite das minhas forças. O limite das minhas, no máximo que eu puder. Não é assim, eu estou com preguiça, então não vou. Isso não é limite das forças. Isso é que a preguiça tomou conta. Então é no limite das forças, o máximo que a gente puder. Não é se prejudicar, mas no máximo que a gente puder. Tá? E aí coloca, se a gente não faz isso, todo o mal que acontece pelo bem que eu não fiz, nós vamos também, né, responder por isso. E aí eu trouxe mais essa questão, sobre o arrependimento, a expiação e o arrependimento. Na questão 995, das penas futuras, né? Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte, indiferentes ao futuro? Há espíritos que não se preocupam, não se ocupam de nada útil. O mal é inútil. O não fazer o bem é inútil. Há espíritos que não se ocupam de nada útil. Aí quando a gente vai na lei de trabalho, fala que o trabalho é qualquer ocupação útil. Estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devem em tudo haver progresso. Neles o progresso se manifesta pela dor. Alguém tem dificuldade aqui? Alguém tem dores físicas, morais? Tem. Então a gente está como um espírito morno. E está se manifestando essas dificuldades para a gente entender de que lado que a gente quer. É o chamado. Kardec perguntou de novo, não desejam esses espíritos abreviar o seu sofrimento? Poxa, a gente está sofrendo. Vamos falar a verdade? O processo que a gente está encarnado aqui traz muito sofrimento para a gente. Se a gente começa a entender quão livre nós seríamos como espíritos mais elevados, a gente olha como nós estamos sofrendo, gente. Né? Preso a esse corpo grosseiro. Não seria melhor a gente achar um meio de se libertar disso tudo? Não desencarnar, de poder estar numa escala acima, de uma ordem acima. Aí está falando assim, mas esses espíritos não desejam isso. Ou seja, a gente não deseja isso. Desejando-nos sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderiam aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Só que a gente pega aqui, o trabalhar eu falei antes, qualquer ocupação útil. A gente prefere viver na miséria da vida do que estar em qualquer ocupação útil. Por isso que a gente sofre. Por isso que a gente não sobe a escada. Lembra para subir a escada? O orgulho e o egoísmo é o que impede a gente de avançar. A rota evolutiva do homem foi vista de que forma?
intelectual e moral conjunto ou não? Vamos na questão 780 lá. Não me traz essa responsabilidade, não. Ó, a marcha do progresso, a questão 180, ó. 780, ó. Você viu? Não é tão... Eu errei, você viu, né? 780, ó. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Nós estamos falando da marcha do progresso, para o espírito poder progredir, certo? Então está falando assim, ó, existe moral e intelectual. Kardec já entendeu que são essas duas asas que levam o espírito a subir, a avançar na escala. Então o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, os dois estão sempre caminhando juntos. Porque a gente acha que é sempre assim, né? Os dois, um vai levando o outro, né? Ou seja, olha aqui, ó, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, ou seja, a moral decorre do intelectual, mas nem sempre caminham juntos. Então vamos ver o que ele pergunta de novo, ó. Como pode, então, o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como que pode? Está dependendo de eu aprender intelectualmente, né, o progresso intelectual, para o intelectual fazer eu progredir moralmente. Fazendo compreensível o bem e o mal. Lembra na questão da moral, quando nós definimos o que é moral? Que é justamente compreender o que é o bem e o que é o mal, baseado sempre na lei de Deus, na observância da lei de Deus. Então, quando mais intelectualmente nós vamos evoluindo, imagina quando eu sou criança, quando eu viro adulto, eu começo a ter um entendimento do que é certo e do que é errado. Então, o intelectual me dá condição para isso. Vamos pensar na bomba atômica, não tem nada a ver. Mas intelectualmente eu entendi como fazer a bomba atômica. Depois ela foi usada para o mal. Mas ela também foi usada para o bem. Então o intelectual, ele vai me fazer entender as coisas. Aí eu posso escolher melhor se eu quero usar para o mal ou para o bem. Porque sem um processo intelectual, eu estou caminhando sem saber se aquilo é mal. Às vezes para mim está tudo certo. A minha ignorância fala, não, está tudo bem. Aquele criminoso, ele mata e fala, está tudo bem, me incomodou, eu mato, acabou. Está tudo certo na cabeça dele. Porque ele não está observando a lei de Deus. Eu acho que quando a gente fala intelectual... É o entendimento, né? Mas aí que está, esse entendimento nosso no mundo aqui, o intelectual é aquela pessoa que sabe leis, que sabe dentro do seu programa, né, de vida, aquele que é advogado, aquele que é médico, ele é um intelectual naquilo que faz. O conhecimento daquela especificidade. Aí, no caso, seria sabedoria, né? Ter conhecimento da lei de Deus. Ter conhecimento e prática do bem. Então ele fala assim aqui, ó, na questão A, na 780A, fazendo compreensível o bem e o mal, ou seja, compreendendo o que realmente é o bem, o que realmente é o mal. O homem desde então pode escolher. Então ele já sabe o que é o certo e o que é o errado. E agora ele pode escolher o que ele quer fazer. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então a gente tem o que a gente chama de livre-arbítrio. Quanto mais eu vou ganhando conhecimento das coisas, principalmente da lei de Deus, eu vou tendo maior liberdade. E aí eu começo assim, bom, eu agora posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí dentro desse livre-arbítrio, nós podemos, vamos pensar aqui, não é isso que a gente espera. Nós podemos pegar tudo que a gente tem e dividir com todo mundo? Não é isso o caminho, não é isso, tá? Podemos. A gente não faz por quê? A gente podia doar metade do que a gente tem, por exemplo, não sei. Viver com menos. Estou falando só questão material, não é só para um modo bem grosseiro. Por que a gente não faz?
Nós poderíamos, de repente, então saindo da questão material, nós poderíamos tirar 1, 2 dias da semana e visitar famílias necessitadas para conversar. Poderíamos, porque a gente não faz. Poderíamos ir num hospital? Poderíamos, porque não fazemos. Nós poderíamos, durante um período do dia, ligar para alguém que faz muito tempo que a gente não conversa e perguntar se está precisando de alguma coisa? Poderíamos. Eu estou trazendo um exemplo muito raso, mas nós já temos consciência de que nós não estamos fazendo o que nós poderíamos fazer, às vezes, sem custo material nenhum. Então já teve o livre-arbítrio. Então vou dar um exemplo. Hoje, eu liguei para cumprimentar uma pessoa pelo aniversário e tudo mais. Eu poderia não ter ligado? Esqueci? Poderia. Eu vou ligar. Mas e se eu penso, bom, a semana passada eu poderia ter ligado para a Helena, por exemplo, a Helena não vê, Helena, tá tudo bem aí? Não é, assim, eu estou só jogando, ó, ventilando. Tá tudo bem, a gente não conversou, tá. Por que eu não liguei? Eu tive o livre-arbítrio de não ligar. Às vezes eu nem lembrei de ligar ou não, mas eu já sei o que é o bem ou o mal, ou seja, eu já sei o que eu deveria me preocupar um pouco mais. Quando a gente vai subindo a escala, esse bem e mal se amplia muito mais, né? Mas então a lei do progresso, o intelectual, né, essa inteligência, o lado da inteligência, é saber o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Se a gente quiser basear isso nos 10 mandamentos, que seja, pode ser lá nos 10 mandamentos. Quanto eu estou cumprindo daquilo? Porque é tão complicado, porque a gente lê lá assim, ó, não matarás. Aí hoje, na minha escala evolutiva, não matarás é não retirar a vida de ninguém. Mas quando eu tiro a esperança de alguém, eu estou matando essa pessoa? Estou. Mas talvez eu só vou ter esse entendimento quando eu estiver um pouco mais acima da escala. Entendi. Quando eu desacreditar alguém, então eu estou matando aquela pessoa, porque ela poderia progredir um tanto mais. Não adulterarás. Será que é só no relacionamento? Ou será que é muito mais profundo do que nós estamos falando? Então, conforme a gente vai subindo essa escala, vai ganhando um entendimento maior, né? Ou seja, quanto o espírito vai evoluindo mais, o intelectual vai chamando o moral. Antes eu achava que tirar a vida era o que... Não, agora não é, é mais que isso, entendeu? Os 10 mandamentos, a tábua escrita pelo dedo de Deus, entre aspas, essa se quebrou. Ela foi escrita novamente. Não pode ter sido um espírito obsessor que ajudou ou colocou coisas. Pode. É que hoje, então a gente faz assim, né? Então assim, isso pode. E esse pensamento, Kardec fala assim, ó, qualquer coisa que chega para nós, é esse o pensamento que a gente tem que ter, na hora. Leonardo está falando aqui, nós estamos lendo o que Kardec colocou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, será? Então tá certinha a tua colocação. Agora nós vamos ter que analisar o conteúdo. 10 mandamentos. Se eu seguir esses 10 mandamentos, eu subo a escala? Subo. Então tá tudo bem. Pode ser que era não alguma coisa e colocou não matarás, mas o não matarás moralmente me eleva? Sim. Então tá tudo certo. Então quando eu pego o conteúdo disso, é o que vai me validar. Mas a tua questão é perfeita, é isso que a gente tem que fazer. É ver se realmente isso me leva a um estado acima. Os 10 mandamentos é isso. Depois a gente pega lá as bem-aventuranças, né? Hoje a gente olha as bem-aventuranças e acha que bem-aventurança é felizes, né? Aqueles que sofrem, feliz aquele... Eu falo, mas como que pode ser feliz quem sofre? Mas a bem-aventurados é siga à frente, avance, né? Ou seja, esteja força para prosseguir. Mas a gente vai mudando esse entendimento ao longo do tempo. Né? Então, aí não faz sentido eu sofrer, né? Sofre quem é humilde, sofre quem... Não. Bom, então está tudo certo. Mas que mudou, o sentido daquilo é profundo, é espiritual. Entendeu? Então se não foi o Deus, não foi Deus, foi os espíritos superiores, mas se não foi Deus que deu, foi o Deus abaixo, vamos dizer assim. Né? Ou seja, é espiritual, né? Conduziu a humanidade a um passo, moralmente, teve um papel importantíssimo, né? Na época da civilização, na maneira como eles viviam, os 10 mandamentos, foi um avanço muito grande moralmente. Tanto que até hoje a gente não consegue ainda fazer muitos ali, né? Toda a lei de todos os povos é baseada nos 10 mandamentos. Porque é errado, não matarás,
da cadeia. Mas você vê que a gente vai ganhando um entendimento, um progresso intelectual vai nos dando condições de avançar nisso. Na época de Moisés, por exemplo, falar em não matarás é só não matarás, não vai mais do que isso, porque ele se matava, piscou, morreu. Isso é tipo assim, levianamente. Tipo assim, eles guerreavam e matavam. Né? Então era muito, né? Quando Jesus vem, ele já amplia um pouco mais. E agora a doutrina espírita nos dá a condição de penetrar um tanto mais quanto a isso, né? Tá. Isso foi escrito para a realidade da época. Exato. Perfeito, exato. Perfeitamente. Tá? Então eu trouxe para nós, estamos falando de espíritos neutros, né, mornos. Então eu trouxe para nós um caso da revista Espírita, um espírito endurecido ou um espírito aborrecido. Né? Endurecido quer dizer que ele está ali e que não muda, né? Ele está neutro faz tempo, né? Então, esse espírito, Kardec vai colocar, Então, Kardec às vezes fazia evocação, às vezes chamava determinado espírito para poder ver quanto ele evoluiu de um mês para o outro, de um ano para o outro, né? E, então, me fala como está aí. Me fala o que você percebeu, o que você melhorou. E foi, né? É desse jeito que ele foi construindo. E o céu e o inferno traz todo esse olhar de diversos tipos de espíritos, quanto eles progrediram, quantos eles avançaram e o porquê que eles estavam naquela condição. Então esse é o mais interessante, por que eles chegaram nessa condição. Então eles estavam na reunião lá, e o espírito se apresenta espontaneamente ao médium e pede prece. Aí Kardec coloca, o que vos leva a pedir prece? O espírito coloca, estou cansado de vagar sem objetivo. Sem objetivo. A gente tem objetivos? Tem? Pergunta, há muito tempo que estáis nessa posição? 180 anos aproximados. 180 anos que ele está no plano espiritual. Vagando. O que fizeste na terra? Nada de bom. Nossa, deve ser tudo falar isso. Você imagina? Ele não falou que ele fez mal. Ele não fez nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos, os desencarnados? Imagina o difícil dele entender que nada de bom que ele fez. 180 anos. Estou entre os entediados. Então Kardec quer saber em que categoria que ele está, em qual classe ele está. Então, qual é a sua posição entre os espíritos? Ele respondeu, entre os entediados. Kardec colocou, isso não forma uma categoria. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos, né, nessa escala aqui. Como que eu te encaixo aqui? Espíritos entediados, né? Aí ele fala assim, tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra os seus semelhantes ou seus simpatizantes que se reúnem. Então, não estou falando da escala de você, eu estou falando que aqui a gente encontra a sintonia. O que a gente tem os grupinhos quando encarnado, a gente desencarna aqui e vai estar junto na mesma sintonia. É isso que ele está falando. Porque, se não estáveis condenados ao sofrimento, permaneceste tantos tempos sem vos aperfeiçoardes? Se eles não estão condenados, se ele não está preso no inferno, por exemplo, no purgatório, se isso não existe, por que ele está aí sem se aperfeiçoar? Por que não avança? Por que não melhora? Estava condenado ao tédio. Então lembra que ele vai viver a mesma sintonia de lá? Quer dizer que ele vivendo aqui fazendo nada de bom, na verdade, está vivendo um tédio espiritual. É um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Então desencarnou, o que não é alegria, o que não construiu para o espírito se transforma em dor. Kardec perguntou, fostes, portanto, forçado a permanecer errante contra a sua vontade? Você foi obrigado a ficar como você está, errante? Né? Você não queria e ficou? São causas demasiados sutis para a vossa inteligência material.
Então não tem como eu te explicar materialmente. Kardec falou, tentar fazer-me compreendê-la será um começo de utilidade para vós. Será utilidade para o espírito tentar explicar o que deixou ele naquela condição e para nós entender, então, vai ser um avanço. Eu não poderia, porque não tem termo de comparação. Então não tem como eu comparar com o que a gente vive na Terra aí. Né? Uma vida extinta da Terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu. Uma vida extinta, ou seja, desencarnar, morrer daqui, né? A gente passa para o plano espiritual e deixa no espírito que não a aproveitou. A gente não aproveitou para construir nada espiritual, vivendo morno ali, certo? O que o fogo deixa ao papel que consumiu. Faíscas que lembram as cinzas ainda unidas entre si, o que foram e a causa do seu nascimento, ou se quiseres, da destruição do papel. Essas faíscas são as lembranças dos laços terrestres que percorrem o espírito até que ele tenha dispersado as cinzas de seu corpo. Somente então ele se encontra a essência etérea e deseja o progresso. Então a gente põe fogo num papel, vai criando aquela cinza em volta. Quando a gente deixa aqui, nós também saímos com uma energia de um tédio em torno de nós, que vai consumindo o espírito, porque, aliás, foi isso que ele alimentou por tantos anos. Quem pode vos ocasionar o tédio que vos se queixais? Alguém está ocasionando esse tédio a você? Você está sendo obrigado a viver esse tédio? Consequência da existência. Ou seja, eu existi daquela forma, eu quis viver daquela forma, é uma consequência do que eu escolhi. O tédio é o filho da ociosidade. Eu não soube empregar os longos anos que passei na Terra. É a sua consequência, se faz sentir em nosso mundo. Ou seja, ele não conseguiu fazer o bem ao longo do tempo. Ele escolheu por ficar neutro, certo? Os espíritos que, como vós, vagam atormentados pelo tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem. Então aqui nós vamos tomar um cuidado, ó, porque às vezes a gente está nesse estado endurecido, neutro, e a pergunta é, a gente não consegue sair dele se a gente quiser? Resposta do Espírito, não. Eles nem sempre podem, porque o tédio lhe paralisa a vontade. Então, por quanto tempo nós estamos escolhendo viver esse tédio espiritual? E esse tédio espiritual vai paralisando a vontade de progredir. Eles sofrem as consequências de sua existência, que foram inúteis. Não tiveram nenhuma iniciativa, não encontraram nenhuma ajuda entre si. Ficam abandonados a si mesmo até que a lassidão desse estado neutro os faça desejar mudar. Então, a menor vontade que desperta neles, eles encontram apoio e os bons conselhos para auxiliar seus esforços e perseverar. Então, eles precisam ter uma vontade, demonstrar essa vontade para os bons espíritos poderem ajudar nesse processo. Porque senão a gente não dá nem condição deles. Então, falar, os espíritos não me ajudam, né? Não, você precisa demonstrar essa vontade. Porque por enquanto você está neutro. Quando a pessoa desencarna, se ela foi doutrinada uma outra filosofia, não espírita, quando ela chegar no mundo espiritual, não poderia acontecer isso que você está relatando, porque tudo que ela aprendeu é de forma diferente. Ela chega lá, ela fala, ué, mas cadê o céu? Cadê o lugar que eu vou dormir, vou descansar, vou esperar? A gente tem, não muitos casos, mas tem muitos casos desses que a pessoa chega realmente
E aí ela demora para entender todo esse estado dela. Mas lembra que assim, ó, eu vou voltar nesse ponto, mas lembra que ela pode ser boa sem ser, por exemplo, sem entendimento espírita, por exemplo. Ela pode ser uma pessoa boa, um espírito bom. Ela só vai chegar lá e falar assim, cadê o céu? Que eu fui bom e realmente fui, cadê o céu? Fala, filho, não tem céu, vamos devagar, eu vou te explicar. Né? Então ela não precisa ser obrigatoriamente espírita para ser um espírito bom. Mas quando ela chega nesse estado, a gente começa a trazer para ela primeiro sobre imortalidade. Bom, você está falando com a gente? Então quer dizer que o espírito é imortal. Você não está preso no local, você não está pegando fogo, você não está num purgatório que também tem fogo e menos intensidade? Não. Então isso não existe. Eu sou Deus? Não, não é. Então você também não está no céu. Então aonde você está? Não sei. Bom, então ele já tirou o céu, tirou o inferno, tirou o purgatório. Então vamos conversar agora. Por quem você está conversando? Aí ele vai olhar, esse corpo físico não é meu, porque está usando o médium para conversar com ele. Bom, se esse corpo não é seu, quer dizer que há possibilidade de diálogo entre os dois planos, um plano espiritual e o plano material. Mas você antes no que você aprendeu não tinha, então você está vendo na prática que tem. Então aí a gente vai devagarzinho e fala, agora segue os irmãos aí, que eles vão te ensinar devagarzinho algumas coisas que você ainda não entendia. Esse período ele vai estar em tédio, Depende o quanto de bem que ele fez na Terra ou não. Porque esse tédio aqui é o espírito deixando a Terra. Ele chega do outro lado e ele vai viver todas essas cinzas em volta, que ele colocou as cinzas, ou seja, tudo que a gente cultivou no espírito enquanto encarnado, quando ele despertar do outro lado, é esse tédio que ele vai viver. Evolução moral, ele leva. Leva. E o conhecimento também não. Também leva. Só que pode ser que ele tinha pouco conhecimento, mas ele foi uma pessoa boa. E ele usou a vida, por exemplo, para fazer o bem para os outros. Então ele não viveu um tédio na vida espiritualmente, entendeu? Ele construiu coisas boas. Ele está dizendo de uma pessoa que durante a vida ele foi morno, não fez nada de bom, nada de mal também, mas nada de bom. Então ele chega nesse estado lá, sem nada de bom para fazer também, que é o que ele construiu em torno dele, entendeu? Então Kardec vai perguntar, podereis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrena? Bem pouca coisa deves compreender. O tédio, a inutilidade, a ociosidade provém da preguiça e a preguiça é mãe da ignorância. Vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Então, a gente não avança toda vez que a gente vai viver uma experiência material? Então, a outra vida material tua não avançou? Que diz que sempre avança. Sim, todas, mas muito fracamente, pois todas foram um reflexo uma da outra. Então a gente vai querendo viver sempre o mesmo estado, sempre o que é confortável para a gente. Então a gente fala assim, olha, nessa encarnação eu já não estou fazendo mal, mas pode ser que a gente está fazendo o mal há muito tempo. A gente está morno lá, parado, nem o bem também, né? Sempre há progresso, mas tão pouco sensível que é inapreciável para nós, ou seja, o plano espiritual é quase imperceptível o quanto melhorou. Então, para subir a escala, às vezes não foi nenhum nada, né? Aguardando que recomeceis uma outra existência, queria vir mais frequentemente perto de mim. Então, Kardec está falando assim, já que você está aí na erraticidade, você está aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, você não quer vir mais vezes conversar com a gente? Né? Quer vir mais perto de nós? Chama-me para me coagires a isso, prestar-me-ei um favor. Ou seja, me chama, que vim, não sei se eu vou vir, me chama, eu venho. Né? Ou seja, a gente vê que a gente mantém o mesmo, né, ritmo. Kardec perguntou, aí finalizando a conversa, podeis dizer-me por que vossa letra muda frequentemente? Então a médium escrevia e a letra mudava, a forma da letra mudava, do nada a letra mudava, né? A resposta, porque perguntas muito, isso me cansa e preciso de ajuda. Foram 8 questões. Aí o guia do médium assume a conversa,
Porque ele não assumiu dali para frente, ó. Aí o guia vai dizer o seguinte, ó, é o trabalho da inteligência que o cansa e que nos obriga a lhes prestar ajuda para que ele possa responder às tuas perguntas. Então, ter que pensar no bem e no mal, pensar se está certo, se está errado, isso aí cansa. Então, o que o guia do médium falou assim, a gente assume, porque se a gente não assumir, para a comunicação. É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi do mundo terrestre. Está desocupado das coisas espirituais. Trouxemos-lo para tentar tirá-lo da apatia desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes do que os sofrimentos agudos, pois ele pode prolongar-se indefinidamente. Consegues imaginar a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? A maioria dos espíritos desta categoria busca uma existência terrestre apenas como distração. Então aqui ele vai trazer o que na Terra a gente vive para chegar desse jeito lá. A maioria dos espíritos desta categoria busca uma existência terrestre apenas como distração e para romper a insuportável monotonia de suas existências espirituais. Assim, eles chegam aí, muitas vezes sem resoluções tomadas para o bem. É por isso que devem recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Então aqui, ó, resolução tomada para o bem. Eu resolvi caminhar para o bem. Eu resolvi romper esse estado. Senão a gente chega do outro jeito lá. Chega aqui daquela leseira. Dá leseira. Chega na Bahia. Não é? Chega na minha barriga desse jeito. Vamos parar aqui? Cansou. Muita pergunta. Classe 7, viu, gente? Eu estou imaginando essa situação aqui na nossa vida. É tão difícil quanto, né? Porque às vezes a gente observa que alguém está precisando de uma ajuda, de uma orientação, e a pessoa se nega a aceitar o próprio erro ou a mudança que pode melhorar. Perfeito. É a mesma situação. É a mesma situação. Agora eu vou colocar uma outra situação. Essa situação é a mais doída para a gente pensar, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu já falei isso no começo dos estudos, mas vamos voltar porque é sempre importante. Encarnado na Terra, nós temos um reloginho que controla mais ou menos os horários do dia, tal, e tem 24 horas para, né? Bom, beleza. Então, 24 horas. A gente, olha como que a gente encaixa nisso aqui, a gente não percebe. 24 horas, vamos colocar 8 horas para dormir? Tá bem dormido, hein? 8 horas, tem gente que dorme menos. Então, 8 horas eu dormi. Sobrou 16 horas. Eu preciso 8 horas trabalhar. Que vamos pensar na questão normal. Sobrou 8 horas. Dentro dessas 8 horas, aí eu falei assim, eu vou cuidar do corpo, eu tenho que almoçar, jantar, cuidar da alimentação. Então vamos pensar, cuidar do corpo 1 hora, sobrou 8. 1 hora eu vou cuidar do corpo, sobrou 7. Vamos pensar que para alimentação gastei 1 hora, sobrou 6. Eu vou viver bem com meus filhos, vou pensar nos filhos. Sobrou 6 horas, vou viver 1 hora bem vivida com meus filhos. Sobrou 5. Vou viver 1 hora bem vivida com os meus pais, vamos supor. Sobrou 4. Ou vou viver uma vida bem vivida com meu companheiro, minha companheira. Sobrou 3. E aí? Eu já tirei tudo, hein, gente? Tirei tudo. E as 3 horas? Eu vou descansar. 1 hora para ir no banheiro? Tá bom. Sobrou 2 horas. 1h30 aqui, mas sobrou meia. Então, vê como que a gente está vivendo as distrações do mundo e não percebe.
Vamos fazer a prece, gente.